Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre fragmentos do horror. Bom, esse livro aqui, na verdade, não esse livro, mas um dos contos desse livro foi o que foi selecionado pra mim pra leitura dos 12 para 2020 no gênero de horror e terror. Se vocês acompanharam esse vídeo e essa escolha que a gente fez, né, um pouco diferente, que foi divertida, vocês viram que eu caí com todos os possíveis gêneros de se sentir medo. Então eu caí com horror, eu caí com terror psicológico e também caí com um conto que a Raquel fez o favor de colocar um Edgar Allan Poe ali. Mas enfim, não tá fácil pra mim essas leituras de 2020, mas tá sendo interessante. E eu acho legal ressaltar uma coisa aqui, antes de falar do mangá em si, que foi a questão da diferença do terror e do horror. Depois das minhas últimas experiências com filmes e até mesmo com esse mangá e algumas outras histórias de terror, horror, eu vim começando a analisar isso um pouco mais, que existe uma diferença entre esses dois gêneros, apesar de a gente usar essas palavras como sinônimos. Os dois, tanto o horror quanto o terror, trabalham o sentimento do medo. Até mesmo o suspense trabalha com esse sentimento muitas vezes também. Porém, eles são em momentos diferentes, vamos assim dizer. E aí o medo ele passou a ser popularizado dentro da literatura, dentro desses gêneros, no século XVIII, com a literatura gótica do século XVIII. E foi uma autora desse mesmo século que separou pela primeira vez esses gêneros, que foi a autora Anne Radcliffe. Eu não conheço, tá? Nunca li nada dela. Se vocês conhecem, deixa aqui nos comentários. Bom, ela diferencia o terror de horror falando o seguinte: o terror vem antes da experiência assustadora, estando ligado a uma apreensão e a uma ameaça. Ele está muito ligado ao suspense, nesse caso também, e já o horror, ele vem depois, sendo o choque e muitas vezes a repulsa. Essa palavra aqui é importante, pelo que eu vi, o horror está muito ligado à repulsa. Entre outras palavras, o horror está mais relacionado a ficar chocado ou assustado, sendo horrorizado. Quando, por exemplo, há uma cena de violência gráfica. Então, quando você vê muito sangue, vê aqueles filmes tipo Jogos Mortais, isso é horror. Quando você vê coisas bizarras também, isso é horror. Agora, o terror está mais relacionado à ansiedade ou ao medo. Agora, quando você tem coisas sobrenaturais ou então até mesmo serial killers, psicopatas, isso é mais terror. Isso está mais ligado à ansiedade que sugere ao medo que você tem. Então, o horror também pode ser definido a esse terror, né, essa ansiedade, junto com a repulsa. E eu senti que o Fragmentos do Horror, ele está realmente falando de horror, ele está ligado a essa bizarrice e a essa repulsa. Por esse motivo, alguns dos contos aqui eu não gostei muito. Eu acabei lendo o livro como um todo, apesar da Raquel ter indicado só um dos contos, e não é muito a minha praia ali. Eu gosto do terror e eu fico com medo do terror. Eu acabei descobrindo isso depois dessa pesquisa e achei legal trazer pra vocês aqui também, que às vezes a gente fica aí com um certo receio de ler ou ver alguma coisa e talvez essa diferenciação possa fazer com que vocês tomem coragem, quem sabe, pra ver ou ler algo, ou até mesmo que vocês saibam que não tem nada a ver com vocês mesmos e não vão se aventurar nesse gênero. Mas agora vamos falar do livro em si. Como eu disse, é um conjunto de 8 contos aqui. O Junji Ito, ele é um autor muito conhecido do gênero de horror. Eu não conhecia, mas pelo que eu pesquisei aí, ele é um grande representante do gênero e ele faz mangás, né? Isso aqui é um mangá, é uma revista em quadrinhos japonesa, pra quem não sabe, e eu não sei nem se pode falar isso, mas enfim, é um mangá, definição, o nome certo é mangá. Eu tive muitos problemas pra ler, porque foi o meu primeiro mangá, e pra quem não sabe, o mangá, ele é lido ao contrário. Ele é lido da direita para a esquerda, ele é meio que lido meio que numa diagonal. Então os quadrinhos assim, à disposição, você tem que meio pensando um pouco como que você vai ler ali, porque não é algo que a gente está habituado. Por esse motivo eu acabei tendo que ler algumas vezes pra conseguir entender, porque quando eu li as primeiras vezes não tava fazendo muito sentido a história, sabe? Tipo, acontecia uma coisa, depois aconteceu uma coisa que eu tô assim, gente, mas isso tinha que ter sido antes. E aí eu percebi que eu tava lendo errado. Então essa foi a minha experiência com o mangá. Mas no final das contas deu certo.
Depois de toda essa enrolação, de toda essa antecipação aí, desse horror, terror, dessa diferenciação, agora sim eu vou falar do livro. Eu não vou falar de todos os contos, eu vou pontuar 2, que foram os que eu gostei mais. E vocês vão ver que vai ser muito similar com o que a Raquel falou no vídeo dela. Sim, temos o primeiro repeteco de vídeo aqui no canal. Esse livro já foi falado por aqui e vou deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir a opinião da Raquel. Bom, os que eu gostei mais foi Bem, a Mulher que Sussurra, que foi o conto que a Raquel mandou eu ler, mandou entre aspas, que a Raquel me sugeriu para ler e ela achou que eu não ia gostar. Eu gostei sim da história, eu só não senti medo, que aí ela achou que eu ia sentir, mas eu não senti medo, foi melhor assim pra mim. E eu gostei de um outro também que chama Suave Adeus. Então eu vou começar falando desse Suave Adeus. Aí nele a gente vai acompanhar uma menina que perde a mãe muito cedo e ela fica traumatizada com isso. Ela fica tão traumatizada que ela morre de medo de perder os pais. Os pais não, o pai. A mãe já morreu. Então ela sonha com isso, que o seu pai morreu e que ela vai ficar sozinha. Então ela é muito traumatizada com isso e esse trauma acompanha ela durante toda a sua vida. Até mesmo depois dela já estar casada e morando com o marido. Ela ainda tem esses pesadelos e tem muito medo de perder os pais. Bom, mas aí a gente vai acompanhar ela ali dentro da casa do marido dela. A família do marido dela acaba não aceitando muito essa menina e a gente não sabe muito bem por quê em primeiro momento. Eles são muito relutantes quanto a essa menina, mas ela vai tentando conquistar todos eles e ela vai conhecendo toda a família. E a família deles são os pais, são os avós, são os bisavós e a menina acha isso muito estranho. Fala, como que seus bisavós ainda estão vivos, né? Muita idade, nossa, que legal e tal. Só que eles parecem muito distantes. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa diferente. E aí o menino, o marido dela, explica que na verdade os bisavós, né, não estão vivos, aquilo é só uma imagem deles, como se fosse a alma deles ali. O que acontece? Na família eles têm uma tradição que depois que uma pessoa morre, eles reúnem toda a família após o enterro e após o funeral, eles reúnem toda a família e chamam por essa pessoa com a maior força que eles têm dentro deles, e essa imagem residual meio que volta e continua convivendo com as pessoas para elas terem esse tempo de despedida ou esse suave adeus. E aí, diante disso, a menina tenta com que façam isso para com o pai dela, quando o pai dela falecer, por afinal de contas o trauma dela é a perda. E aí a gente vai acompanhar o que acontece depois dessa história, depois de descobrir sobre essa questão da imagem residual. Eu achei, na verdade, muito bonito. Assim, o final eu não esperava, foi uma coisa que gente, olha aí, eu não tava esperando mesmo que isso tivesse acontecido. Eu acho que aqui o horror tá no sobrenatural, mas assim, achei bem bonita a história, bem comovente, na verdade. Não esperava de maneira nenhuma ver num mangá que tem uma capa bizarra como essa. Mas enfim, e aí A Mulher que Sussurra, que é o último conto aqui desse livro, que foi aí o sorteado pra mim, pra ser o livro que eu escolhi para maio. Ele trata de uma menina que é filha de um pai muito rico, só que essa menina ela tem algum tipo de problema de desenvolvimento mental, sei lá, não sei o que é, não sei se existe essa doença mesmo, que essa menina não consegue tomar nenhum tipo de decisão. Essa menina, ela não consegue tomar decisões no sentido de eu devo abrir o olho ou não, eu devo me levantar ou não. Então, assim, tudo da vida dela tem que ser mandado fazer. Alguém tem que estar o tempo inteiro do lado dessa menina, mandando ela fazer tudo, sabe? Tudo. Tudo que o corpo não faz involuntariamente, ela precisa ser mandada fazer. Então, assim, levantar, andar, comer, deixar o garfo, escovar dente, ir no banheiro, tudo ela precisa ser mandada fazer. E aí, nenhum funcionário aguenta esse emprego por muito tempo, porque é muito maçante você passar aí, sei lá, 8, 10 horas do seu dia só dando ordens, meio que vivendo a vida da menina pra ela.
E aí, mais uma vez, um funcionário pede demissão e o pai precisa contratar uma outra cuidadora para ficar com a menina. E aparece uma jovem, um tanto quanto misteriosa, que se dá bem com a menina desde o primeiro dia. E a menina vai tendo uma melhora, ela tem uma relação muito boa com essa cuidadora. Só o pai gosta porque a filha realmente está tendo uma melhora que ele nunca viu antes. Ele nunca viu alguém aguentar o trabalho como essa menina aguenta, porém ele não sabe nada sobre essa menina. Ele sabe um pouco das referências que ela apresentou, mas ele não sabe nada sobre ela. E ele, muito rico, decide investigar. E aí que a gente vai descobrindo mais coisas sobre essa mulher misteriosa que apareceu na vida da menina. Ela é a mulher que sussurra porque ela literalmente fica atrás da menina, sussurrando tudo que essa menina tem que fazer. E assim, gente, sinceramente, quando começou a apresentar quem era a mulher e tal, aí que eu fui gostando mais da história e fui imaginando aonde ia chegar, e era exatamente aonde que eu queria que chegasse. Eu gostei do final porque era o que eu queria que acontecesse mesmo. É meio não posso falar o que é, porque senão é um tipo de spoiler, mas é muito bom o final. Pra mim o final foi maravilhoso, era tudo que eu queria mesmo. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você gosta do gênero, gosta principalmente de bizarrices, de monstros e de terror, terror não, vou tentar usar o termo certo agora, e de horror nesse sentido, de sentir essa repulsa de ficar com a mente assim, esse mangá é totalmente para você. Se você talvez nunca tenha lido nada do tipo, eu não acho que esse aqui seja por onde você vai iniciar, que pode gerar até um trauma do tipo, eu não tô acreditando que é isso. Porque, como eu falei, a bizarrice, gente, ela pode funcionar como ela pode não funcionar. Então é isso, gente, que eu tinha pra falar com vocês. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da diferença ali do terror e do horror. Se vocês gostaram dessa análise inicial, deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso, se vocês já pensaram sobre isso dentro das suas experiências nos gêneros. E é isso, curta aqui esse vídeo e se inscreva no canal e até a próxima.